Olá, boa noite. Boa noite. Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Segurança Pública divulgam um manual para eleitores, mesários e policiais. A iniciativa para orientar como cada um deve agir diante de algum problema na hora de votar. E veja também. Morre aos 78 anos o jornalista Gil Gomes. Ele lutava há mais de 10 anos contra o mal de Parkinson. 16 pessoas são presas suspeitas de sequestros, roubo e tráfico de drogas em São Paulo. Adolescente asfixiado até a morte pelo padrasto em Santo André, no ABC Paulista. Chegou hoje ao Oceano Pacífico, entre o Havaí e a Califórnia, um equipamento gigante projetado para limpar a maior porção de lixo oceânico do mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Diante da grande quantidade de reclamações sobre o mau funcionamento das urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Segurança Pública divulgaram um manual para eleitores, mesários e policiais. O documento traz orientações sobre como agir em caso de suspeita de fraude ou crime eleitoral. No primeiro turno das eleições, viralizou nas redes sociais um vídeo de 2 policiais militares do Distrito Federal denunciando fraude em uma urna eletrônica, que teria votos registrados antes do início da votação. A investigação do caso mostrou que, na verdade, a urna funcionava normalmente e o que houve foi desconhecimento por parte do mesário e dos policiais envolvidos. Para evitar polêmicas como essa, o TSE e o Ministério da Segurança Pública divulgaram novas orientações sobre como agir nesses casos. O primeiro alerta é para o eleitor. Qualquer problema ao votar, em especial mau funcionamento da urna, deve ser relatado imediatamente ao mesário ou ao presidente da sessão eleitoral. A reclamação deve ser registrada na mesma hora, na ata da sessão e no aplicativo Pardal, que já está em funcionamento para receber denúncias de crimes eleitorais. Uma nova função específica para os mesários está sendo criada no aplicativo e começará a funcionar nos próximos dias. O sistema é bem simples. Basta que o mesário vá até o aplicativo Pardal, crie uma nova denúncia, vá ao menu Outras Denúncias e faça a ocorrência, com fotos e vídeos, caso eles existam. A denúncia será encaminhada diretamente para o juiz eleitoral responsável pela região, que tomará as medidas necessárias. Se você tem um problema em alguma urna, se efetivamente houve um fraude, você tem que trocar aquela urna e você tem que procurar o responsável. Mas é também uma maneira de coibir determinadas fake news que buscam induzir a não, a não rigidez, tá certo? A não lisura do processo eleitoral eletrônico. Os policiais civis, militares e federais também foram orientados. Caso recebam alguma reclamação de eleitores, eles devem indicar que as pessoas busquem os presidentes das sessões ou o juiz eleitoral. Quando a reclamação for feita na delegacia e houver indícios fortes, deverá ser aberto um inquérito policial e nenhum agente pode divulgar informações a respeito de ocorrências. A Justiça Eleitoral também está reforçando o combate a notícias falsas. Técnicos do TSE passarão a compor a equipe dos 2 centros de monitoramento das eleições para evitar a divulgação de fake news. Além disso, o Conselho Consultivo do Tribunal se reuniu com representantes do WhatsApp, que teria sido o principal meio de viralização de notícias falsas. Nesta quarta-feira, será a vez da presidente do TSE, ministra Rosa Weber, se reunir com representantes das campanhas de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro para tratar do assunto. A Polícia Federal entregou ao STF o relatório final do inquérito que apura se o presidente Michel Temer recebeu propina para favorecer empresas do setor portuário na edição de um decreto no ano passado. O documento está nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Barroso deve encaminhar o relatório à Procuradora-Geral da República, que terá 15 dias para se manifestar se oferece ou não denúncia contra Temer. As investigações duraram 11 meses e começaram após a delação de executivos do grupo JIF. O presidente Michel Temer nega qualquer irregularidade. Foi inaugurada nesta terça-feira a Penitenciária Federal de Brasília. É a 5ª unidade de segurança máxima do país e foi aberta com apenas um dos 4 blocos funcionando. Ao todo, o presídio terá 208 celas
de 6 metros quadrados cada. Ainda não há presos no local e, por motivos de segurança, não foram divulgadas datas nem nomes dos presos que serão transferidos para um novo complexo. O ex-governador e senador eleito pelo Ceará, Cid Gomes, criou um mal-estar para o PT durante um evento do partido em Fortaleza. O irmão do candidato derrotado à presidência, Ciro Gomes, disse que os petistas se acham os donos da verdade e vão perder feio a eleição. Tem que fazer um meia-culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, pois tu vai perder a eleição. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito. Bem, vamos conversar então com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. O senador eleito Cid Gomes, do PDT do Ceará, irmão do Ciro Gomes, né? É, afinal, aliado ou adversário do PT, Reinaldo? Boa noite, Augusto. Boa noite, Cláudia. Olha, consta que é aliado, né? Mas falou como adversário. É claro que, vamos lá, fazendo uma análise puramente factual só do evento em si, a fala do Cid Gomes não faz sentido a essa altura do campeonato. Quer dizer que então, se o Haddad agora disser minha culpa, minha máxima culpa, o PT fez um monte de besteiras, é verdade mesmo, se meteu com petrolão e tal, e aí cometeu erro, será que o eleitor muda de ideia numa eleição que, vamos ser objetivos, né? Só petista que acredita em milagre acredita ainda na reversão. Eu não estou fazendo aqui torcida nada, só estou dizendo que uma diferença de quase 20 pontos em favor do Bolsonaro ser revertida em 11, 12 dias, ninguém acredita nisso, a não ser um evento absolutamente extraordinário. Então, o evento em si, Augusto, ele tem pouca importância. O que interessa é como se chegou até aí. E como é que se chegou até aí? O Ciro Gomes, irmão de Cid, o patriarca da família Gomes, foi um fiel aliado do PT desde 2003. Quando Lula estava para escolher a sua candidata ou seu candidato em 2010, o Ciro estava ali, fez-se ali um movimento, quem sabe, para que o Ciro fosse então o candidato ungido por Lula, já que Ciro tinha dado apoio a Lula e Lula, evidentemente, escolheu alguém do PT. Depois houve episódio envolvendo a Prefeitura de São Paulo, com Ciro sendo instado a mudar o seu domicílio eleitoral para São Paulo, porque poderia ser o candidato do PT à Prefeitura. Também não aconteceu. E agora, com Lula já preso, se sabia que ele não seria candidato, eu disse isso aqui 500 vezes, quando falava, olha, o Lula candidato, não vai ser, o TSE não vai permitir. O PT e o PDT encetaram ali um namoro e havia a possibilidade, defendida por Jacques Wagner, senador petista eleito da Bahia, ex-governador da Bahia, de que o Ciro fosse o titular da chapa, tendo um petista como vice. Mas o PT temia que Ciro, eventualmente eleito presidente, fagocitasse o PT. Para quem não lembra o que é fagocitose, lembra lá das aulas da escola do cursinho, né? Que é quando uma célula engloba o alimento e absorve o alimento, né? O PT temeu que uma parte da legenda fosse absorvida por Ciro Gomes. E aí o PT fez uma escolha. É preciso que isso fique muito claro. Faremos qualquer coisa para vencer Bolsonaro, e isso implica uma aliança com o Ciro, ou o nosso objetivo número 1, na verdade, nem é vencer Bolsonaro. Se a gente vencer Bolsonaro, ótimo, mas o nosso objetivo número 1 é manter a hegemonia das esquerdas, é manter o Partido Unido, quando menos, chefiar a oposição a um eventual governo de direita. E o PT fez essa opção.
Então, entre eventualmente ser o segundo, ser um auxiliar num governo que tivesse o bolsonarismo e a direita na oposição, e ser o primeiro da oposição de um governo de direita, o PT fez essa segunda opção. Foi uma opção estratégica, né? Então, na verdade, o erro, o mea-culpa que o Cid está querendo nessa reunião, absolutamente fora de hora, mas na verdade ele está fazendo um acerto de contas. O que ele está dizendo é o seguinte: olhem aqui, se vocês tivessem nos ouvido, vocês petistas, a situação seria outra. Aliás, a situação seria outra se os petistas, provavelmente, não dá para contar a história que não houve, seria outra se os petistas tivessem ouvido o próprio Jacques Wagner, que foi voz vencida. Mas o próprio Lula se alinhou com aqueles que preferiram, então, ser o primeiro numa vila, eventualmente a ser o segundo em Roma, como se diz, né? E abraçou a tese da candidatura petista. E mais, lá na cadeia, o Lula passou uma rasteira no Ciro Gomes, é bom lembrar, tirando-lhe o apoio do PSB, né? Então, isso explica esse clima conflagrado aí. Depois o Cid foi ao Twitter e disse, não, olha aqui, melhor o Haddad e tal. Mas, evidentemente, o estrago já estava feito e a vingança também estava consumada. Boa noite. Boa noite, obrigada, Reinaldo. O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, concedeu entrevista à imprensa hoje num hotel em São Paulo. Fernando Haddad disse que, se for eleito, não manterá no governo nenhum integrante da equipe econômica do presidente Michel Temer. Questionado sobre quem ele deve indicar para integrar um futuro governo, Haddad disse que está em busca de nomes. Eu tenho feito sondagens a pessoas que eu respeito, independentemente de partido político. Convite, eu ainda não fiz nenhum. Sobre a declaração de Cid Gomes, senador eleito pelo PDT e irmão de Ciro Gomes, o candidato do PT afirmou que o problema não é com ele. Essa coisa é meio acalorada, mas eu não vou ficar comentando isso, até porque eu tenho uma amizade pessoal com o Cid, ele fez elogios à minha pessoa, prefiro sempre olhar o lado positivo. No Twitter, ao falar sobre admitir o erro, Haddad declarou que o PT errou, mas que o projeto de inclusão que o partido representou não pode ser descartado. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, não teve agenda pública de campanha hoje e recebeu visitas de apoiadores em casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro gravou entrevistas e recebeu a visita do cantor sertanejo Eduardo Costa, do maquiador Agostinho e da influenciadora digital Carol Heller, que manifestaram apoio ao presidenciável. O encontro foi transmitido ao vivo na rede social de Bolsonaro. O candidato citou os Estados Unidos como um modelo a ser seguido pelo Brasil e disse que se inspira na legislação americana. O Brasil, eu duvido que ela queira ficar aqui. Lá ela tem paz, tem segurança, tem trabalho, está tendo mais agora com o novo governo. No Twitter, Jair Bolsonaro também agradeceu a uma mensagem de apoio do vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini pelo resultado no primeiro turno. O candidato reiterou ainda que, em caso de vitória nas eleições, vai extraditar imediatamente o ex-ativista italiano Cesare Battisti. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro completa hoje 8 meses. Pela primeira vez, os índices de criminalidade diminuíram. Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado apontam redução em praticamente todos os índices. O número de mortes violentas, por exemplo, foi o menor do ano. Teve uma redução de 13% em relação ao mesmo período de 2017. A queda se deu principalmente pela diminuição nos casos de homicídios dolosos. Os roubos contra o patrimônio também caíram 15%. Mesmo assim, a realidade ainda é alarmante. Os dados do Instituto de Segurança Pública apontam que de fevereiro a setembro deste ano foram registrados mais de 1.000 homicídios decorrentes de intervenção policial, conhecidos como autos de resistência, uma média de 4 mortes por dia. Também não houve mudança na sensação da população nas ruas. A gente fica meio inseguro,
Determinados horários a gente não pode nem estar mais saindo como fazia antigamente, né? Não penso em melhora não, viu? Não acredito. No período da intervenção foram realizadas 535 operações e 617 armas foram apreendidas. O aplicativo Fogo Cruzado, no entanto, aponta um aumento no número de tiroteios na região metropolitana desde que os militares estão no estado. Um crescimento de 59% se comparado com o mesmo período do ano anterior. Contribuir para aumentar essa violência armada, a intervenção federal acaba trazendo mais insegurança para a vida das pessoas. Para este coronel do Exército, que foi porta-voz do Gabinete da Intervenção, alguns objetivos estipulados não serão cumpridos até o fim do decreto, no dia 31 de dezembro. As dificuldades são enormes, né? A parte administrativa, jurídica, política. Então tem uma série de dificuldades que colocam essas metas em risco para este ano. A Polícia Civil prendeu 16 pessoas suspeitas de sequestros, roubo e tráfico de drogas em São Paulo. De acordo com as investigações, a quadrilha faz parte do PCC. Depois de meses investigando o grupo, a polícia montou uma grande operação. Um helicóptero foi usado para evitar fugas. Ninguém escapou. Os 16 suspeitos estavam nesta casa na zona leste de São Paulo, onde se reuniam para fazer a contabilidade do crime. 14 já tinham passagens por diversos crimes, como homicídio, receptação e tráfico de drogas. No momento da prisão, os bandidos jogaram para o lado de fora da casa vários pendrivers e aparelhos de celular. A polícia conseguiu localizar esses objetos, além de outros que estavam do lado de dentro do imóvel. Eles podem ter informações importantes sobre a quadrilha e a contabilidade do tráfico. Os celulares e as anotações sobre a movimentação financeira do grupo também foram apreendidos, além de armas e munição. Um computador foi encaminhado à perícia. Foi apreendido um computador, um pendrive e farta documentação relacionada ao tráfico de entorpecente. Documentação esta que será possível a identificação de todos os integrantes e provar de forma documental a participação de cada um desses integrantes com a facção. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no comércio de armas e munições. Dinheiro, drogas, balança de precisão, carregadores, munições e 11 armas de fogo. A polícia apreendeu um verdadeiro arsenal. Debaixo do colchão aqui do casal, quarto de casal, uma espingarda. A operação aconteceu em Brasília e em 8 cidades do entorno do Distrito Federal. Pelo menos 24 pessoas foram presas, acusadas de integrar o grupo, que era especializado na comercialização de armas e munições de alto calibre. As investigações duraram 8 meses e revelaram que a quadrilha era dividida em 3 núcleos: o de comercialização, o logístico, que transportava as encomendas, e o de contenção, responsável pela proteção dos integrantes que atuavam na linha de frente do comércio ilegal. O grupo contava com especialistas para cada área, inclusive para a avaliação das armas. Segundo o diretor de divisão da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, a quadrilha ajudava no repasse de armamento para outros criminosos. Esse tipo de crime, ele alimenta crimes menores, assaltos, roubos e também financia. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. A polícia também já identificou pelo menos 40 transações feitas pelo grupo. E as investigações vão continuar até que se descubra a origem das armas apreendidas. 8 brasileiros foram condenados por envolvimento no assalto à Prosegur, no Paraguai. As penas variam de 24 a 34 anos de prisão. O crime aconteceu em abril do ano passado. Cerca de 40 pessoas roubaram aproximadamente 40 milhões de reais da transportadora. Durante a fuga, 3 suspeitos morreram e 15 foram presos em Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra. A maioria foi liberada por falta de provas.
Investigações das polícias do Brasil e do Paraguai revelaram que o maior assalto da história do país vizinho foi praticado por integrantes de uma facção criminosa brasileira. Câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto atrapalhada em Itambé, na zona da Mata de Pernambuco. As imagens mostram quando os bandidos chegam a uma lotérica. Um homem de camisa branca entra. Em seguida, o comparsa, de vermelho, anuncia o assalto e tenta render uma mulher que varre a rua. A vítima corre e o ladrão entra no local. Pouco tempo depois, um dos assaltantes deixa a lotérica e troca tiros com um policial que se esconde atrás de um poste. O outro bandido corre para o veículo e deixa todo o dinheiro roubado cair na calçada. O terceiro bandido, que dirigia o carro, acelera antes do embarque dos comparsas e eles são arrastados por alguns metros. Depois entram e fogem. Até agora, ninguém foi preso. A polícia prendeu hoje o homem acusado de matar o enteado de apenas 13 anos em Santo André, no ABC Paulista. O garoto foi asfixiado dentro de casa. Era um menino muito querido. É um menino que eu posso afirmar para você, ele não sai na rua. E sempre quando saía, estava com a bolinha debaixo do braço, porque o sonho dele era ser jogador de futebol. Um sonho interrompido aos 13 anos. Era essa a idade de Eric Ferreira Souza. O garoto foi asfixiado até a morte pelo padrasto Valdenberg Eugênio Souza, de 33 anos, a quem chamava de pai. É muito difícil esse momento pra gente, meu Deus. E o pior ainda tá por vir, meu Deus, que vai ser a despedida, uma coisa para sempre, vai acabar. O assassinato do garoto ocorreu nesta segunda-feira em Santo André, no ABC Paulista. A mãe do menino havia saído logo cedo para trabalhar e, ao retornar para casa, encontrou o filho deitado na cama, já sem vida. Valdenberg e a mãe de Eric viviam aqui na casa onde ocorreu o crime há mais ou menos 5 anos. Eles ficaram juntos por cerca de 12 anos, mas já estavam separados desde fevereiro desse ano. Os dois continuaram a morar juntos, mas dormiam em quartos separados. Familiares afirmam que Valdenberg nunca aceitou o fim do relacionamento e que teria ameaçado a ex-mulher, dizendo que ela ainda sofreria muito. No dia do crime, além de matar o enteado, Valdenberg também espancou o próprio filho de 3 anos de idade, fruto do relacionamento com a mãe de Eric. Os familiares acreditam que a intenção dele era também de matar o próprio filho. Depois de cometer o crime, Valdenberg fugiu. Segundo Dona Irene, ele já tentou se matar neste ano. Há uns 6, 8 meses atrás, que me falha a memória, ele tentou se matar, envenenado, o padrasto. Eu saí do meu serviço de madrugada para vir socorrer o assassino do meu neto. Eu saí, larguei o meu serviço para lá, para vir socorrer ele. E ontem ele faz essa atrocidade com o meu neto. Essa tia do garoto falava com a nossa equipe quando foi informada de que o padrasto havia se entregado no Rio de Janeiro. Graças a Deus encontraram ele. Justiça, a gente só quer justiça, que ele não fique impune. Porque graças a Deus o meu afilhado de 3 anos está lá dentro vivo. E com trauma desde ontem que ele não come. Veio começar a falar agora. Tá todo roxo, o pescoço todo machucado. Valdenberg foi indiciado por homicídio. A polícia ainda investiga a possibilidade de Eric ter sido abusado sexualmente. O garoto de 3 anos, agredido pelo pai, está internado. Ele tirou um pedaço de mim, arrancou um pedaço do meu coração. Ele acabou com a nossa vida, ele destruiu um lar, destruiu uma família. A mulher conhecida como Dani Bumbum ou Dani Sereia se entregou hoje à polícia. Foi ela quem fez o procedimento estético que resultou na morte de uma microempresária. O corpo de Fernanda Assis foi enterrado hoje. Daniele Cândido Cardoso, de 37 anos, chegou à delegacia no fim da tarde acompanhada de um advogado. Ela teve a prisão preventiva decretada ontem e era considerada foragida pela polícia. Segundo as investigações, Daniele é acusada de fazer um procedimento estético nos glúteos e nos lábios de Fernanda Assis, de 29 anos, no último dia 4. A jovem teve complicações e morreu no sábado após parada cardiorrespiratória.
Daniele foi indiciada e poderá responder por homicídio e exercício ilegal da profissão. Conhecida como Dani Bumbum, ela já tinha uma passagem pela polícia por posse de substâncias injetáveis proibidas em 2015. Outras pessoas que realizaram procedimentos estéticos com Dani Bumbum prestaram depoimento. Eu não posso ficar muito tempo em pé, porque eu sinto dores, né? Se eu ficar muito tempo sentada, me incomoda também, eu sinto dores. E eu tomo antibiótico. Eu tomo antibióticos por conta própria porque eu tenho medo que aconteça a mesma coisa comigo. Hoje o corpo de Fernanda foi enterrado. Amigos e familiares estavam inconformados com a morte da microempresária. Era uma menina educada, uma menina trabalhadeira, honesta, uma menina cheia de sonho. Eu peguei ela no colo. O número de crianças e adolescentes vacinados no Brasil é o mais baixo dos últimos 16 anos. Em Belo Horizonte, os pais que não estão em dia com o calendário de imunização podem ser convocados. Um movimento perigoso que começou pelas redes sociais de todo o mundo e já chegou ao Brasil. Pais que se recusam a vacinar os filhos contra doenças graves. 2 horas após a vacina, ela começou a sentir fortes dores. Uma campanha de desinformação que vem provocando sérias consequências. A vacinação de crianças no Brasil é obrigatória desde os anos 70. Mas em 2017, o país atingiu o menor índice já registrado de imunização dos últimos 16 anos. Até agosto, o Brasil apresentava coberturas entre 57% e 76% em crianças menores de 2 anos, sendo que o ideal é de 95%. Entre as vacinas com menor cobertura até o momento estão a hepatite A, com 57%, e a pentavalente, com 59%. Essa vacina protege contra difteria, tétano, coqueluche, entre outras doenças. A falsa sensação de conforto, porque essas doenças desapareceram por um tempo. Foi mais ou menos o que aconteceu com a febre amarela. Por outro lado, notícias que se espalham, muitas vezes pelas mídias sociais, falam em efeitos colaterais adversos, em eventuais sequelas das vacinas. Muita gente não sabe, mas deixar de vacinar os filhos é passível de prisão e até mesmo a perda da guarda da criança. Aqui em Belo Horizonte, um projeto piloto deve começar nas próximas semanas a mapear as famílias com crianças e adolescentes que não estão com a imunização em dia. A convocação vai ser feita por telefone e os pais orientados a procurar um posto de saúde para regularizar a situação. A Cristiana não esperou a convocação e resolveu trazer a filha para vacinar contra a meningite. A Ana sabe bem da importância da imunização. Acho que agora eu estou mais forte. E é mais do que comprovado é que as vacinas é uma das principais causas para a saúde da população e a maior qualidade e a quantidade de anos vividos por todas as pessoas. Um forte temporal atingiu várias cidades mineiras hoje. A Gabriela de França tem os detalhes e a previsão para amanhã. Boa noite, Gabi. Olá, boa noite para todo mundo. Pois é, a chuva forte aí causou estragos em várias cidades do interior de Minas. A gente vê aí nas imagens que em pouco tempo de chuva as ruas ficaram assim completamente alagadas. Esse córrego transbordou. Em alguns municípios também teve registro de queda de granizo. Olha aí o tamanho das pedras de gelo. E o temporal veio acompanhado aí de muita ventania. As rajadas passaram de 70 km por hora e parte aí da estrutura, do teto desse centro comercial veio abaixo. Muitas árvores caíram. E olha, gente, amanhã volta a ter chuva forte sobre todo o estado de Minas Gerais, a qualquer hora do dia. Em São Paulo também tem previsão de pancadas de chuva somente no período da tarde, mesma coisa no Rio de Janeiro, e no Espírito Santo chove em todas as praias capixabas. Na capital Vitória, amanhã, portanto, tempo bastante carregado, nublado, com chuva fraca, mas que dura o dia todo e a temperatura fica entre 20 e 29 graus. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde o dia até começa firme, mas com muitas nuvens no céu. Quarta-feira vai ser nublada e a chuva chega a partir da tarde, mesmo assim faz 30 graus no Rio de Janeiro. Agora em São Paulo, o sol volta a ganhar força amanhã, ele predomina na maior parte do dia e as pancadas ocorrem no finalzinho da tarde, comecinho da noite, a temperatura sobe, máxima de 29 graus para amanhã. E as pancadas de chuva continuam sobre o nordeste do Brasil, com mais intensidade aqui entre o interior da Bahia, Piauí e Maranhão,
Continua também a chuva forte, aí o temporal sobre o Tocantins, Goiás também, incluindo aí o Distrito Federal. Bom, resumindo, amanhã só não vai chover, o tempo fica firme, aberto, ensolarado nessas áreas em amarelo do mapa, que pega aqui boa parte do Nordeste, quase todo aqui o estado do Amazonas, Rondônia e entre o leste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E as temperaturas ficam altas amanhã aí na casa dos 30 graus. Em Porto Alegre, muito sol e calor de 32 graus, mesma coisa em Fortaleza, em São Luís também faz 32, mas tem previsão de pancadas de chuva. Agora vai estar muito quente em Manaus, a máxima chega aos 37 graus. Para saber mais sobre o tempo é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você, até mais. Tchau, tchau. O governo federal confirmou que o horário de verão começará no dia 4 de novembro, ou seja, no primeiro fim de semana após o segundo turno das eleições. O Palácio do Planalto negou um pedido do Ministério da Educação que solicitou que a alteração passasse a valer apenas no dia 18 de novembro. A pasta argumentou que o processo de adiantar o relógio em 1 hora poderia prejudicar os mais de 5 milhões de estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 do mês que vem. A data para o término do horário de verão também ficou mantida, para 17 de fevereiro do ano que vem. A polícia encontrou 47 pessoas escondidas dentro de um caminhão na Romênia. A suspeita é de que elas sejam vítimas de tráfico humano. O veículo passava pela fronteira do país com a Hungria quando foi parado. As vítimas, entre elas 10 crianças, foram encontradas amontoadas. A polícia suspeita que eram imigrantes. A maioria já havia solicitado asilo à Romênia. 2 homens, incluindo o motorista do caminhão, são investigados por tráfico de pessoas. No Marrocos, pelo menos 7 pessoas morreram e cerca de 80 ficaram feridas após um trem descarrilar. O acidente aconteceu na linha que liga a capital Rabat à cidade de Kenitra. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje cortar a ajuda financeira dada a Honduras caso a caravana com cerca de 2.000 imigrantes do país chegue ao território norte-americano. Os hondurenhos saíram na sexta de São Pedro Sula rumo aos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. O sumiço do jornalista saudita Jamal Khashoggi completa hoje 14 dias. Segundo a imprensa americana, a realeza saudita está prestes a reconhecer a morte do jornalista. Quem traz as informações é a correspondente do Rede TV News em Nova York, Luciana Camargo. 2 semanas se passaram e ainda há muitas perguntas sem respostas sobre o sumiço de Jamal Khashoggi, correspondente do jornal americano The Washington Post. A família do jornalista pediu que uma comissão internacional independente investigue o caso. Dentro do consulado árabe em Istambul, onde Khashoggi foi visto pela última vez no dia 2 de outubro, agentes turcos fizeram buscas até a madrugada dessa terça-feira. O presidente turco Tayyip Erdogan disse que foram apreendidas provas suficientes e que esperam um resultado em breve. Minha esperança é que possamos chegar a conclusões que nos darão uma opinião razoável o mais rápido possível, porque a investigação está analisando muitas coisas, inclusive materiais tóxicos. Os turcos acreditam que o jornalista foi morto dentro da sede diplomática. Os árabes negam. A residência do cônsul-geral saudita em Istambul também foi alvo de investigação. À procura de respostas, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, se reuniu com a realeza saudita. A alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu que a Arábia Saudita e a Turquia divulguem logo tudo o que sabem. Para ela, a imunidade diplomática dos envolvidos no caso deve ser suspensa. Aqui nos Estados Unidos, a imprensa divulgou que os sauditas estão prestes a admitir que Jamal Khashoggi morreu em decorrência de um interrogatório não autorizado e mal sucedido, que a intenção era de sequestro e que os responsáveis serão punidos. Khashoggi já foi muito próximo da realeza saudita, mas nos últimos anos se tornou dissidente e crítico do príncipe Mohammed bin Salman. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O corpo do radialista e jornalista Gil Gomes está sendo velado na zona sul de São Paulo. Ele morreu nesta madrugada no Hospital São Paulo. Gil sofria do mal de Parkinson. Ao todo foram cerca de 50 anos dedicados ao rádio e à TV. O último trabalho dele foi aqui na Rede TV.
pessoal, olha o meu amigo Gil aqui. Vai lá, Gil. Essas imagens são de agosto deste ano, durante uma visita do cinegrafista da Rede TV, Carlos Olímpio, ao eterno cronista policial Gil Gomes. Foram dias felizes, E vendo você, eu recordo com muita felicidade daquele dia. Este outro vídeo é do Natal de 2017. Estamos sempre juntos. Sempre juntos. Criador de um estilo único, Cândido Gil Gomes Júnior nasceu em 1940 no bairro da Moca, em São Paulo, e marcou a história do rádio e da televisão brasileira. Aos 18 anos, iniciou a carreira como locutor esportivo. Atuou, dentre outras emissoras, em Piracicaba e na Rádio Santo Amaro de São Paulo. Gil Gomes era das grandes estrelas, dos grandes brilhos do rádio brasileiro. Ouvir Gil Gomes pela manhã era quase imprescindível para a maioria da população. Já na década de 60, se transferiu para a extinta Rádio Marconi, mas foi em 1968 que descobriu a vocação pelo jornalismo policial. Policiais conseguiram pegar pelo menos um daqueles que participaram deste assalto seguido de estupro. A voz inconfundível e o suspense para narrar casos policiais levaram Gil Gomes para a televisão. Vinha por esta movimentadíssima avenida. Ele ia para mais uma noite de trabalho. Na década de 90, integrou o programa popular Aqui Agora, do SBT, ao lado de colegas como a apresentadora Sônia Abrão. Essa perda para a gente, não é, como amigo, ela é um vazio que vai ficar para sempre. Para a história do rádio também é um buraco imenso, mas ele deixa um grande legado, porque ele era um excelente comunicador. O repórter esportivo Luiz Ceará também trabalhou com Gil Gomes na emissora de Silvio Santos. Se você não tivesse imagem na televisão, você ouvindo o Gil Gomes, você sabia o que estava acontecendo, porque ele trouxe o rádio para a televisão, a narrativa do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram interrompidos por causa do mal de Parkinson, doença descoberta em 2005. Na noite de ontem, ele passou mal em casa e foi levado para o hospital, mas não resistiu. Gil Gomes deixa 4 filhos e 9 netos. Que aquele que está na periferia não tinha voz, não tinha nome. Foi ele que deu a voz. Foi ele que deu nome a essas pessoas. Foi ele que mostrou que essas pessoas também sofrem, que essas pessoas também têm vida. O jornalista trabalhou no programa Repórter Cidadão da Rede TV. O garupa desceu, enquadrou Ivandel foi colocado aqui. Gil Gomes também foi entrevistado por Daniela Albuquerque no Sensacional. Eu tenho Parkinson. O Parkinson, o meu médico acha que é emocional, pela morte de um filho. Aos 76 anos, o último trabalho. Foi apresentador da rede Ultrafarma de medicamentos do empresário Sidney Oliveira. Voltei para fazer os comentários, para fazer as reportagens, para falar, que é o que eu sei fazer. Gil criou um estilo próprio, um estilo que ninguém nunca conseguiu imitar, apesar das tentativas. Vai fazer falta ao rádio e à televisão do país. Os americanos se preparam para limpar uma das áreas mais poluídas dos oceanos em todo o mundo. Para fazer a limpeza, vão usar um equipamento inovador. Os detalhes com o correspondente do Rede TV News na Califórnia, Fábio Borges. Especialistas estimam que 1 trilhão e 800 bilhões de pedaços de plástico estão concentrados no Oceano Pacífico, entre os estados americanos do Havaí e Califórnia. Este acumulado de lixo, de cerca de 79 mil toneladas, é tão grande quanto os territórios de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos. Para reduzir a poluição nos mares, a startup holandesa The Ocean Cleanup começou a desenvolver há 5 anos um sistema para recolher o plástico e, posteriormente, reciclá-lo. O equipamento foi rebocado no mês passado da cidade de São Francisco e chegou nesta terça-feira ao seu destino. O mega dispositivo é formado por um tubo flutuante de 600 metros em formato de U.
A estrutura sustenta uma rede submersa de 3 metros de largura, projetada para capturar o lixo, mas sem prender animais marinhos. A estrutura é movida com a força dos ventos e das ondas e acompanha as correntes que formam as porções de lixo. O sistema é equipado com câmeras e sensores abastecidos por energia solar. Satélites monitoram a coleta dos resíduos plásticos. Quando o equipamento atinge a capacidade de armazenamento, um navio é enviado para retirar o lixo, que depois é enviado para reciclagem. O objetivo da organização que desenvolveu o projeto é coletar cerca de 50 toneladas de plástico concentrados aqui no Oceano Pacífico até abril do ano que vem. A ideia também é construir outros equipamentos para tentar reduzir em até 90% a quantidade de lixo total espalhada por todos os oceanos do mundo. Esse projeto ambicioso é comandado por um jovem de apenas 24 anos. O inventor holandês Boyan Slat já arrecadou investimentos equivalentes a quase 150 milhões de reais para pesquisas científicas e produção de novos equipamentos. Limpar e evitar a poluição de plástico nos oceanos é responsabilidade de todos os indivíduos, empresas e de todas as nações do mundo. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Francês, ciabatta, baguete, de forma, hoje é o Dia Mundial dele, o pão. O correspondente Luciano Júnior foi conferir como este momento tão especial foi comemorado pelos franceses. Tá saindo do forno, quentinho, quentinho. Parabéns pra você, viu? Se for um daqueles que, como eu, adoram um pãozinho. Hoje é o Dia Mundial do Pão e aqui na França o que não falta é padaria. As chamadas boulangeries. Em cada esquina tem uma. E aí, só de olhar dá água na boca. Todos os dias eu compro pão. Meus filhos adoram pão. Depois da escola, a gente sempre passa na padaria. É cultural, principalmente na França. Nós adoramos comer pão, seja no caminho da volta de casa ou no jantar. Nas prateleiras só falta uma coisa: pão francês. Aquele que tanto se come aí no Brasil. Ele, na verdade, surgiu no começo do século passado. Na Belle Époque, tentaram imitar a baguete. E aí, deu no que deu. Mas é um sucesso também, cá entre nós. Esse padeiro que vende cerca de 600 baguetes por dia ficou curioso em relação ao pãozinho brasileiro. E disse que se eu lhe passar a receita, fará um teste, como já fez uma vez com um pãozinho mexicano. Já esta mulher se diverte com o assunto e diz que nunca ouviu falar do pãozinho brasileiro, mas dá uma sugestão. Os brasileiros precisam vir aqui para nos ensinar a fazer o pão francês. Pois é, eles nem imaginam, não tem nem ideia de como é esse pãozinho francês brasileiro. E por aqui, a preferência é essa aqui. Um bom croissant para acompanhar o café com leite da manhã. E na saída, indispensável, levar a baguete debaixo do braço para casa. O croissant que nos perdoe, mas a baguete leva uma vantagem nessa rivalidade. A ponto do presidente Emmanuel Macron, no início do ano, sugerir à ONU para transformá-la em patrimônio mundial da humanidade. Na França, seu consumo é espantoso. Em média, cada francês consome cerca de 120 gramas de baguete por dia. Este filão de pão, à base de sal, água, farinha e levedura, pesa entre 250 e 300 gramas. Tem um consumo estimado de 10 bilhões de unidades por ano. São 320 vendidas a cada segundo. Para a gerente desta padaria, a baguete sai mais que o croissant porque os franceses preferem seus ingredientes. Diz ainda que as padarias são especialistas do produto e que a baguete representa uma tradição francesa. Bom, hora de terminar a reportagem. Olha aí, saiu mais um pão quentinho para a gente levar para casa. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O Brasil é líder mundial no uso de agrotóxicos há 10 anos. De cada 3 alimentos consumidos por aqui, 1 está contaminado. Em Minas Gerais, pesquisadores desenvolveram uma espuma que seria capaz de absorver essas substâncias. Nesta feira em
Horizonte, tudo é 100% natural. As frutas, verduras e legumes comercializados aqui são plantados e colhidos na época certa, sem nenhum produto químico. A gente precisa de ir além, saber o que está comendo o meu alface, o que está comendo a minha azedinha, quanto de agrotóxico a minha azedinha comeu hoje. A Maria José também pensa assim. Filha de fazendeiro, consome alimentos orgânicos desde a infância. A alimentação é um investimento, é você não gastar com remédio, gastar com comida e de boa qualidade. Mas no Brasil é difícil manter esse hábito saudável. Cerca de 30% dos alimentos estão contaminados. A boa notícia é que esta pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais descobriu uma forma de remover os produtos químicos. Para isso, ela desenvolveu esta espuma. Para chegar à fórmula ideal, foram feitos mais de 100 testes. O que deu o melhor resultado foi produzido com duas substâncias. Este pozinho aqui, que é resíduo da indústria petroquímica, e também um componente natural, óleo de mamona. Em contato com a água contaminada com pesticidas, a espuma absorveu os produtos químicos e mudou de cor, ficou amarela. Foi comprovado também que as propriedades nutricionais dos alimentos não são afetadas. Neste caso, os testes foram feitos com uma substância encontrada nas frutas, a pectina. Ela removeu preferencialmente o pesticida em relação à pectina. Então, isso pode-se concluir que em amostras de alimentos também é possível remover esses contaminantes orgânicos. O método consegue absorver até 95% dos agrotóxicos. A ideia agora é desenvolver um produto a partir da espuma que consiga detectar e remover os pesticidas. Estamos trabalhando exatamente para identificarmos um material que seja viável em termos econômicos, em termos técnicos, em termos ambientais, para remover esses contaminantes, esses pesticidas dos alimentos. E o Rede TV News fica por aqui.